Olá pessoal, Namastê, bem-vindo ao nosso canal. Hoje o nosso tema é sobre fé, a fé no Yoga. Como ela é vista no Yoga a partir das obras de Sri Aurobindo. Tirei alguns enxertos aqui de alguns livros. Esse livro aqui super potente, a síntese do Yoga. Como o Sri Aurobindo, esse mestre, traz a fé em alguns enxertos. Eu vou trazer algumas leituras, então, de algumas passagens do capítulo 18, Fé e Shakti, das últimas sessões deste livro. Capítulo 18 da sessão da parte 4, o Yoga e a perfeição de si, já é quase o finalzinho do capítulo. Esse livro, a síntese do Yoga, ele sintetiza então os 3 caminhos principais do Yoga: Karma, Jnana e Bhakti Yoga. Colocando dentro do Jnana Yoga, ele coloca o Raja Yoga, que seria um quarto caminho, mas ele coloca ele dentro do Jnana Yoga. Então, Sri Aurobindo trata da via tríplice do Yoga e traz a fé como pivô de todo o empenho e de toda a ação. Fé do sânscrito Shraddha, não sei se é essa a pronúncia, mas é por aí. A fé, ele diz, é uma coisa tão central e essencial que a Gita, a Bhagavad Gita, diz com razão que qualquer que seja a Shraddha de alguém, ou seja, a fé, isso ele é. E podemos acrescentar, tudo o que ele vê como possível em si mesmo com fé e se esforça para obter, isso ele pode criar e tornar-se. Há um tipo de fé considerada indispensável para o yoga integral. E essa pode ser descrita como fé em Deus e na Shakti. Shakti é o poder de Deus. Fé na presença e no poder divino em nós e no mundo. A fé de que tudo no mundo é a ação da Shakti divina única. Que todos os passos do yoga, seus esforços, sofrimentos e derrotas, assim como os seus sucessos, satisfações e vitórias, são úteis e necessários para as operações de Shakti, e que, por uma confiança forte e firme, e um total dom de si ao divino e à sua Shakti em nós, poderemos alcançar a unidade, a liberdade, a vitória e a perfeição. A fé é necessária do início ao fim e a cada passo, porque é o consentimento necessário da alma. E sem esse consentimento, não pode haver progresso. Nossa fé deve, primeiro, ser fiel à verdade e aos princípios essenciais do yoga. E mesmo se estiver enevoada no intelecto, desanimada no coração, esgotada e exausta pelas negações e malogros constantes dos desejos e da mente vital, é preciso haver algo no mais íntimo da alma que se apegue à fé e retorne a ela. Caso contrário, poderemos cair no caminho ou abandoná-lo por fraqueza e incapacidade para suportar uma derrota, uma decepção, uma dificuldade ou um perigo temporários. No yoga, como na vida, é o ser humano que persiste, incansável, até o fim, diante de cada derrota e de cada desilusão, de todos os acontecimentos contraditórios e de todos os poderes hostis que o confrontam. É ele quem conquista no final e vê sua fé justificada, porque para a alma e para a Shakti no ser humano, nada é impossível. A ignorância e a cegueira da fé são obstáculos para um resultado vasto. Convidam muitas decepções e desilusões. Nos ligam a finalidades falsas e nos impedem de avançar para formulações mais vastas da verdade e da perfeição. Uma fé espiritual e inteligente, forte e vasta, é o caráter da Shraddha necessária ao yoga integral. Essa Shraddha, a palavra inglesa faith, fé, é inadequada para expressá-la. É, na verdade, uma influência
que vem do Espírito Supremo e de sua luz. Uma mensagem de nosso ser supramental, que chama a natureza inferior a sair de seu insignificante estado atual e a elevar-se a um devenir vasto e a ultrapassar-se. E aquilo que recebe a influência e responde ao chamado não é tanto o intelecto, o coração ou a mente vital, mas a alma interior, que conhece melhor a verdade de seu próprio destino e de sua missão. A fé deve ser sem apego, uma fé que está a serviço da verdade com V maiúsculo e pronta a mudar e a ampliar sua compreensão das experiências espirituais, a corrigir as ideias errôneas ou semi-verdadeiras sobre elas e a receber interpretações mais iluminadoras, a substituir as intuições insuficientes por intuições mais completas e a refundir em combinações mais satisfatórias experiências que no momento pareceram definitivas e satisfatórias, e combiná-las com experiências novas, com maiores amplidões e transcendências. A fé que nos é pedida, em seu princípio geral e em sua aplicação constante e detalhada, equivale a uma vasta aquiescência, sempre maior, mais pura, completa e forte, do ser inteiro, e de todas as suas partes, à presença e à guiança de Deus e da Shakti, ou seja, o seu poder. A fé na Shakti, enquanto não percebermos sua presença e não formos preenchidos por ela, deve necessariamente ser precedida, ou ao menos acompanhada de uma fé forte e viril, em nossa própria vontade e energia espirituais, e em nosso poder de avançar, de maneira bem-sucedida, em direção à unidade, à liberdade e à perfeição. A fé no ser humano em si mesmo, em suas ideias e em seus poderes, lhe é dada a fim de que ele possa trabalhar e criar, elevar-se a coisas maiores e, no final, trazer sua força como uma oferenda digna ao altar do Espírito. Esse Espírito, diz a Escritura, não será conquistado pelos fracos. A fé na Shakti divina deve ser sempre o sustento de nossa força. E quando ela se manifestar, essa força deverá ser ou tornar-se irrestrita e completa. Nada é impossível para ela, que é o poder consciente, a divindade universal, que cria todas as coisas, por toda a eternidade, armada com a onipotência do Espírito. Todo conhecimento, toda força, todo triunfo e toda vitória, todas as habilidades e trabalhos estão nas mãos delas. E suas mãos estão cheias dos tesouros do Espírito e de todas as perfeições, de todas as Siddhis. Ela é Maheshvari, deusa do conhecimento supremo, e nos traz sua visão de todos os tipos e de todas as imensidades da verdade, a retidão de sua vontade espiritual, a calma e a paixão de sua amplidão supramental, a felicidade de sua iluminação. E por trás dela encontra-se o Ishvara, e a fé nele é a coisa mais central do Shraddha, do yoga integral. Essa fé devemos ter e desenvolvê-la à perfeição, que todas as coisas são a obra de um conhecimento e de uma sabedoria supremos, sob as condições do universo, que nada é feito em nós ou em torno de nós é em vão ou sem lugar, ou sem seu lugar apropriado e significado justo. Que todas as coisas são possíveis quando o Ishvara, nosso Self e Espírito Supremo, assume a ação, e que tudo o que foi feito antes e tudo o que ele fará no futuro foi e será parte de sua guiança infalível e presciente e destinada à consumação de nosso yoga, de nossa perfeição e do trabalho de nossa vida. Essa fé será cada vez mais justificada à medida que o conhecimento superior se abre. Começaremos a ver os significados pequenos e grandes que haviam escapado à nossa mentalidade limitada. A fé mudar-se-á em conhecimento. Então veremos, sem nenhuma dúvida possível,
que tudo o que acontece faz parte da obra da vontade, com V maiúsculo, única, e que essa vontade também foi uma sabedoria, porque desenvolve sempre as operações verdadeiras do self e da natureza da vida. O estado superior da aquiescência, a Shrada no ser, será perfeito quando sentirmos a presença do Ishvara, quando sentirmos toda a nossa existência, consciência, pensamento, vontade e ação em suas mãos e consentirmos em todas as coisas, em cada parte de nosso ser e de nossa natureza, a vontade direta e imanente do Espírito que nos habita. Essa perfeição superior da Shrada será também a oportunidade e o alicerce perfeito da energia divina. Quando a Shrada for completa, ela será a base do desenvolvimento, da manifestação e das obras da luminosa Shakti supramental. Que maravilhoso. Então, o Aurobindo usa esse conceito do supramental como uma consciência que a humanidade ainda há de conquistar. É como um grande shift que a gente vai fazer na nossa consciência. Trouxe também um trechinho que ele fala da fé, nesse livro maravilhoso, Ensaios sobre a Gita, também de Aurobindo. A gente que está nesse mundo em constante caos e pavoroso. Ao encontrar-se em um mundo que, em aparência, é um caos de poderes em luta, um conflito de forças vastas e obscuras, uma vida que só subsiste pela mudança constante e pela morte, ameaçado de todos os lados pela dor, pelo sofrimento, pelo mal e pela destruição, ele deve ver a divindade onipresente em tudo. E consciente que esse enigma deve ter uma solução e que, para além dessa ignorância na qual vive, deve haver um conhecimento que reconcilia, ele, ou seja, nós, deve apoiar-se nessa fé. Qual é a fé? Embora me faças perecer, mesmo assim confio em ti. Toda ideia ou toda fé humana, se é ativa e afirmativa, quer seja teísta, panteísta ou ateísta, de fato envolve mais ou menos, explícita e completamente uma tal atitude. Ela admite e crê. Admite as discórdias do mundo, acredita em algum princípio superior, Deus, ser universal ou natureza, que nos tornará capazes de transcender, superar ou harmonizar essas discórdias. Talvez mesmo de fazer os três ao mesmo tempo, isto é, harmonizar pela superação e a transcendência. Então, quanto às realidades da vida humana, temos que aceitar seu aspecto de luta e batalha, que se amplifica até chegar a crises supremas como esta, de Kurukshetra, que é a batalha da Bhagavad Gita, né? A Gita e essas batalhas que a gente está vivendo também nesse período nosso, né? Tantos conflitos também, isso é a mesma simbologia dos conflitos das batalhas na vida humana, nesse atual estado de consciência que nós nos situamos agora. A Gita, como vimos, tem como moldura um desses períodos de transição e crise, tal como a humanidade experimenta periodicamente em sua história, que a gente vive, né, agora, em que grandes forças se entrechocam para imensas destruições e reconstruções de ordem intelectual, social, moral, religiosa, política. Crises semelhantes no estágio atual da evolução psicológica e social humana, em geral, culminam em uma violenta convulsão física, discórdia, guerra ou revolução. Então fala-se, né? Tanto, e aqui a gente também levanta essa filosofia da transição planetária, uma revolução, mas uma revolução da consciência, a única revolução possível de ser bem-sucedida. E para finalizar, trouxe aqui um trechinho, também de Aurobindo, de Letters on Yoga. Separei esse trechinho aqui também, para a gente finalizar essa leitura de hoje. A fé é um meio necessário para alcançar a realização, pois somos ignorantes
e ainda não conhecemos aquilo que buscamos realizar. A fé é, de fato, conhecimento que dá à ignorância uma intuição de si mesma antes de sua própria manifestação. É o vislumbre enviado antes pelo sol ainda não nascido. Quando o sol nascer, não haverá mais necessidade desse vislumbre. O conhecimento supramental se sustenta por si só, não precisa ser sustentado pela fé. Ele vive de sua própria certeza. Você pode dizer que um progresso maior, um desenvolvimento maior, precisará de fé. Não, pois o desenvolvimento maior procederá com base no conhecimento, não na ignorância. A fé é o testemunho da alma para algo ainda não manifestado, alcançado ou realizado, mas que o conhecedor dentro de nós, conhecedor com C maiúsculo, mesmo na ausência de todas as indicações, sente ser verdadeiro ou supremamente digno de ser seguido ou alcançado. Essa coisa dentro de nós pode permanecer, mesmo quando não há crença fixa na mente, mesmo quando a mente vital luta, se revolta e se recusa. Quem pratica yoga e não passa por longos períodos, quem pratica yoga e não passa por longos períodos de decepção, fracasso, descrença e escuridão, mas algo o sustenta e o faz continuar apesar de si mesmo, porque sente que o que veio depois era verdade. E mais do que sentir, sabe. A fé fundamental no yoga é esta, inerente à alma, que o divino existe e que o divino é a única coisa a ser buscada. Nada mais na vida vale a pena em comparação a isso. O divino existe e que o divino é a única coisa a ser buscada. Nada mais na vida vale a pena em comparação a isso. Muito obrigado. Namastê.